Estamos começando mais uma aula de Bereshit, estamos na aula de número 161 e hoje a gente vai acabar o capítulo 49 e aí a gente vai chegar no último capítulo de Bereshit. Está chegando. A gente vai sair das brahot, que realmente são mais rebuscadas, tem mais explicação. Então logo a gente está acabando o livro, né? O Bereshit. Vamos lá. A gente viu a aula passada sobre a bênção de Yosef, que foi a bênção mais complicada de todas. E a gente viu que embora Yosef ganhe todas as brahot possíveis, né, como algumas explicações que Yaakov estava falando por Yosef, as brahot que meus antepassados me deram, estou colocando sobre você, né? E deu bênção material, espiritual, tal, mas a liderança não vai para Yosef. Por que a liderança não vai para Yosef? Porque o Nezir errava, ou seja, ele é muito destacado em relação aos irmãos. Então não dá para liderar, né? Ele é o nerd da turma. Ele, por ser muito perfeito, tzadik, completo, ele desperta a inveja, as coisas mais primitivas dos outros. Então não dá, é muito perfeitinho. Então é que seria que a gente já explicou em algumas aulas atrás a diferença de Yosef e Yehudá. Yosef é o tzadik gamur, né? Ele é o justo completo, que nunca pecou. Ele não peca. Então, se ele pecasse no episódio de Potifar, da mulher de Potifar, estaria perdido. Acabou, pequei, já era. E Yehudá não, é o Baal Teshuvah, aquele que se arrependeu. Ou seja, ele começa lá embaixo, erra, e no final ele começa a se arrepender, começa a melhorar, e no final ele vai galgando as posições, e no final chega na liderança, né? A pessoa que tem erros, que é falho, ele está muito mais propenso a liderar e conseguir o carisma e a simpatia de todos, né? Embora Yosef ele tivesse graça aos olhos de todo mundo, né? Carismático, mas no final a liderança não fica com ele. Embora que a gente sabe que no futuro da história Yosef sim vai liderar, porém uma vez que os reis de Judá começam a falhar, né? Que seria o fato de Shlomo com as esposas fazer idolatria, no final vem o profeta e fala, seu reino vai ser dividido, e no final eles começam a reinar, mas a gente vê que o reinado de Yosef, dos filhos de Yosef, não prosperou muito no sentido de estar correto diante de Deus, né? Ou seja, foram muitos poucos os reis que fizeram bem, se teve algum, né? Agora aos olhos de Deus, no final é destruído antes do reino de Judá. E a gente sabe também que o reino de Yosef, né, dos filhos de Yosef das 10 tribos, né, que acabam provocando também que o reinado de Judá se desequilibrasse e no final tem o exílio. Tá bom. Então a gente viu Yosef e agora falta o último filho, o mais novo, que nasceu em Israel, irmão de Yosef, o caçula de Rachel, Binyamin, né, o último para terminar os 12 tribos, os 12 filhos. Interessante que até agora não veio. A Torá nunca chamou os filhos de Shvatim, né? Como a gente traduz, de tribos. Ainda não. São os 12 Bnei Yaakov, filhos de Yaakov. Então, vamos lá. A gente está no capítulo 49, versículo 27. É uma frase só, Abrahá de Binyamin. Binyamin ze vitraf, baboker yochal ad, velaerev yichalek shalal. Pronto. Essa é a Abrahá para Binyamin. Então, Binyamin, Benjamin. Zev, você é um lobo, você vai ser comparado como lobo, e Traf, que caça a sua presa. Como que caça a presa? Baboker yochal ad, ou seja, que de manhã ele come o seu ad, que é ad aqui? É sua caça, sua presa, seu despojo, ou seja, o que você conseguiu. De manhã você come, velaera vichalek shalal. E na noite você vai dividir também a presa. Ou seja, que o lobo, ele vai de manhã, ele vai lá, come, mas ele guarda também para de noite. Chega de noite e ele reparte entre os outros também, é o que é a alcateia, o coletivo de lobo, na alcateia, né? Então seria como lobo, tá bom? Então a gente vai ver aqui, primeiro de tudo, já que a gente está no último filho, a gente pode ver que vários dos filhos tiveram comparações com animais, né? Então, Yehudá ele é o leão, o Issachar é o Hamor, é o burro ossudo, o Dan ele é comparado com a cobra, o Benjamin é comparado com o lobo,
Quem mais? Tem mais. Naftali é comparado com a gazela, com o veado. Tem mais um. Reuven, Shimon, Levi, Yehudá, Issachar, Zevulun, Dan, Naftali. Não estou me lembrando. Deve ter aqui, ó. Tá. Então vários são comparados com acho que se eu não me engano são 6 que são comparados com animais e outros 6 não são comparados com animais. Vão ter vários midrashim, comentaristas vão dizer que os que são comparados com animais eles eram os mais fortes dos filhos, mas tem uma discussão sobre isso, não importa, mas interessante a comparação com animais porque são metáforas, né? Ou seja, a característica do animal. Já lembrando tudo que a gente está falando em relação à liderança, o lobo não é um animal que é bom para liderar, né? Ou seja, por quê? Porque é o que ele está falando aqui. De manhã ele caça e de noite ele reparte. Ou seja, existe uma também, não é como o leão, como fala com Yehudá, você pega a sua presa, você se deita e quando você se deita sobre a presa, quem vai contra você? Ou seja, que o leão ele caça e ele se mantém sobre a presa e fala, quem que vem? Né? Tá disposto a alguma luta, vem pegar de mim. O lobo não, ele tem que caçar e rapidamente ele tem que se esconder com a caça e dividir de noite, ou seja, quando ninguém está vendo. Ele come, depois ele divide. Não é questão de comer primeiro, a questão o leão primeiro come também. Nessa questão, a questão é de se me pegarem com a comida, eu estou perdido, eu não vou conseguir a presa. Ou seja, ele tem que meio que raptar, às vezes ele até pega de outros animais, ele tem que ir rápido pegar alguma coisa e fugir com ela, porque se outro animal vier, se aparecer um leão, ele não vai comer nada e vai ser comido também, né? Então o lobo é diferente do leão, por exemplo. Então seria a diferença. Então por aqui também não pode ser líder, né? Ser o rei, no caso, tá bom? Mas vamos entender aqui. Então, ele é como o lobo que devora. Alguns pensam, o que quer dizer o lobo que devora? Ou seja, o simples é uma bênção que você vai ser forte, como um lobo que devora. Ou seja, é uma bênção de força. Que a tribo de Benjamim era muito forte. Da onde a gente vê que a tribo de Benjamim era forte? Tem um bicho gigante aqui. Da onde a gente vê que a tribo de Benjamim era forte? Não, Shimshon era de Dan. Dos homens de Givá, no final do livro de Shoftim, Juízes. Os últimos 2 capítulos são dedicados ao episódio que é a maior treta que existiu, a maior guerra civil que existiu dentre o povo de Israel, né, relatado no Taná, que no caso vai acabar tendo uma guerra entre todas as tribos contra Benjamim e vão quase dizimar a tribo de Benjamim. E toda a ideia é que tinha, mas dá para ver que a tribo de Benjamim comprou a guerra, ou seja, eram pessoas fortes, tá? E os filhos de Givá, que era o lugar que acontece tudo, dá para ver que era uma tribo forte, tá? Então, a princípio, força para Benjamim, tá? Agora, então aí o versículo vai falar assim, Babokar e Ochalad. O que quer dizer que de manhã você vai comer sua presa e de noite você vai repartir o que você caçou? O que quer dizer isso? O que é o de manhã e o que é de noite? Então vamos aos comentaristas. Primeiro, o Rashi vai falar, o Benjamim é um lobo que devora. E a profecia, ele vai trazer que aqui é uma profecia do episódio que eu acabei de falar sobre, mas ele não vai falar sobre a força das pessoas de Givá, e sim como começa toda a história. Como começa toda a história? Que alguns jovens de Benjamim raptam uma mulher que estava passando para fazer coisa errada com ela, e sobre essa ação começa toda a guerra civil, por causa desse estopim. Então eles raptaram, então é como o lobo, ou seja, o lobo rapta, ou seja, é uma profecia, no final vocês vão raptar. Então seria outra coisa, vai ser o lobo que devora, que está traduzido, dilacera, o lobo que dilacera seus inimigos. Aqui vai ser então uma profecia sobre o rei Shaul. O rei Saul é o primeiro rei de Israel, quando o povo antes só tinham juízes, aí depois teve o profeta Shmuel, e eles pedem o rei. E aí Deus concede o rei e vem o Shaul, o rei Saul. E o rei Shaul é o primeiro rei, então a primeira coisa que ele faz, ele une todo o povo de Israel para formar um exército organizado. E da partir desse exército ele começa a conquistar todos os inimigos da redondeza, porque até então era cada tribo, cada
cidade com os inimigos da região, tribos divididas, até a guerra civil, como no final de Shoftim. Então, quando é o rei, ele consegue organizar tudo e botar todo o exército. Como tribo tal, vai para lá, ele começa a organizar e começa a ter vitórias. Então, aqui o Urash vai dizer que é uma profecia sobre... Esse é o lobo que dilacera. É o Shaul, que é o primeiro rei, por isso que é Baboker, de manhã. Ou seja, amanhã de Israel é quando começa o reinado de Israel. Não está falando profecias sobre reis. Então, de manhã é o reinado, que é o primeiro rei, Saul. Saul vai dilacerar os inimigos. Ele vai ser o primeiro a começar a ganhar e virar uma potência também militar. O povo de Israel, isso depois, estão falando de Yoshua, passou a juízes alguns tempos depois. Tá? Então, seria o Shaul. E por isso que Baboker e o Halal, ou seja, de manhã você vai comer ao Saul. Agora, Velaerev e Halek Shalal, quer dizer que de noite você vai dividir a sua caça. Então, de manhã é o início do reinado. Então, o que é de noite? De noite é o final do reinado. O que é o final do reinado de Israel? O exílio. Você está falando do primeiro exílio, quando os judeus é destruído o templo, os judeus vão para a Babilônia, são exilados para a Babilônia, isso é da noite, ou seja, no exílio. No exílio eles vão dividir a caça. O que quer dizer dividir a caça? É uma profecia sobre Mordecai e Esther. Ou seja, o milagre de Purim, que eles eram de Binyamin, como está falando Mordecai e Emini, né, um homem de Binyamin. E eles vão dividir o dinheiro do Aman, que quando o Aman morrer, o dinheiro vai vir para Esther e a casa, tudo que eles tinham vai vir para Esther e para Mordecai, de acordo com vários entendimentos depois, esse dinheiro vai ser o dinheiro que vai fazer a construção do segundo templo, que vai financiar o segundo templo, muito desse dinheiro. Então, no final, é uma profecia seguinte: o Binyamin, ele vai ter o reinado de Israel, mas só de noite e só de dia e só de noite, ou seja, vai ser o primeiro e o último. Começa e termina. Ou seja, o primeiro no início do reinado e o último no exílio de Israel, que é Mordecai e Esther, que viraram depois poderosos lá. Então seria para a profecia então, de Mordecai e Esther. Outros comentaristas vão dizer o seguinte: de manhã é o rei Saul, ou seja, que é o primeiro reinado, mas depois está dito que o Baerev e de noite Halek Shalal vai ser dividido a sua presa. É o seguinte: você vai começar a reinar, Binyamin. Porém, de noite, ou seja, quando o seu reinado não vai ser como o de Yehudá, que vai ser desde que começar a reinar, vai ser para sempre, como ele fala o Yaakov, né? Lo yasur shevet me Yehudá, que a vara, o cetro nunca vai sair de Yehudá. Não, o seu Baboker e o Halad, ou seja, você vai ser o rei. Mas Baerev e Halek, ou seja, mas depois você vai ser dividido. Shalal, a sua prisão, ou seja, o reinado vai sair das suas mãos. Ou seja, quer dizer que você vai começar a reinar, mas depois isso vai para Yehudá e você vai perder o reinado de Israel. Seria uma outra explicação aqui. O Unclus vai traduzir Halek Shalal, que está falando dos Kohanim, dos sacerdotes, que dividiam o macer, os dízimos trazidos pelo povo, e os Kohanim, os sacerdotes, eles ficavam no território de Binyamin. Então, Binyamin, o templo, né? A parte do Beit HaMikdash era metade no território de Judá e metade no território de Benjamim. Então, Baerev e Halek Shalal quer dizer que os Kohanim vão em Halek Shalal, vão dividir os dízimos, o que eles vão ganhar do povo. Você vai ter um mérito que seja em seu território. E os Kohanim então vão comer, dividir as oferendas, os korbanot e tudo mais. Quando Moshe for fazer a bênção antes de morrer, Moshe der a bênção para Benjamim, a questão do Beit HaMikdash, até o território do Beit HaMikdash, vai ser muito mais explícito, né? Vai falar, mas por enquanto aqui não. Tá? Deixa eu ver mais alguma coisa. O Ibenez vai dizer que de noite vai comer de noite ou de manhã aqui, de noite, não. Você é o lobo que deslacera seus inimigos. Também é uma profecia sobre Shaul, que vai derrotar Amalek, né? Então vai dilacerar os inimigos, Amalek, o inimigo. Então ele vai acabar com Amalek, sim? E vão ter explicações que vão falar assim como o lobo, quem é acho que é o Hiskuni? Ou quem é? Um segundo. O Orahai. Mas isso não é o literal. Assim como o lobo ele come rápido e vai embora, o Saul, o rei Shaul, ele vai ter muita pressa em fazer o que Shmuel mandou e no final vai acabar errando. Ou seja, que
era para matar todo o povo de Amaleque, no final ele deixa o rei, então ele é apressado, ele quis fazer da forma dele, no final, por isso, Ba'erev Yichalek Shalach, ou seja, você como o lobo, ele é apressado de pegar e sair correndo, no final, vai ter que dividir a sua, para dar para Yehudá, justamente por ter não obedecido o que o profeta falou. Então essas são algumas das explicações. O Rashbam ele vai trazer sobre o Saul, como a gente explicou, e depois de noite ele está falando que mesmo quando o Benjamim perdeu o reinado para Yehudá, eles vão continuar junto com Yehudá nas guerras. Então a gente pode ver em vários lugares o rei Asa de Yehudá, que o Benjamim ele luta, também Yoshafat, também Hizkiyahu, que são 3 reis tzadikim, justos, que existiram em Yehudá, e Benjamim estava sempre com Yehudá no exército. Vocês quer dizer o seguinte, vocês são fortes, não só quando vocês forem reis vai ser forte e ganhar, mas também quando vocês não forem rei e perderem, vocês também vão participar. Vocês também vão estar juntos no exército, junto com a tribo de Yehudá. E é o que de fato acontece, que Benjamim fica junto com Yehudá, mesmo depois do exílio, e quando tem a cisão, né, a divisão entre as tribos, Benjamim continua com Yehudá. Tá bom. Essas são as explicações do Benjamim. E assim a gente termina as brahot de todos os filhos. Né? Vamos continuar. Agora vai ter um versículo finalizando. Vai falar: Kol ele Shivtei Israel. Todos esses 12 que foram trazidos, Shivtei Israel. Agora sim, por isso que eles são chamados de Shivatim, as 12 tribos desse versículo. Todos eles são as tribos de Israel. Shnei Asar, 12. Vezot Asher Diber Lahem, e isso foi o que eu disse para eles, o que falou para eles Avihem, o pai deles, ou seja, Yaakov, vai varehotar, e abençoou eles. Ish Asher Virchato, Ish Asher, cada homem, cada um, de acordo com a sua bênção, Berach Otam, abençoou eles. Então, um versículo finalizando, muito redundante também. De novo. Ele deu todas as bênçãos. E aí o versículo, ele vem a Torá. Vem esse versículo que é depois das bênçãos. Isso, ele vem tipo, e fala, e abençoa eles. Assim, e todos esses são as tribos de Israel, 12. A gente acabou de contar, são 12. Tipo, não, parece que ele deu uma outra bênção. Não, então, calma aí. Primeiro vamos fazer as perguntas. Primeiro, todos esses são as tribos de Israel. Vai me acrescentar o que? Todos esses. Porque 12, né? Já é óbvio que é 12. O que é todos esses? Shiftei Israel. Beleza, eles são chamados de Shiftei Israel. A gente tem que aprender que eles são as tribos de Israel. Importante. Shnei Asar, 12. Ou seja, por que tem que fixar que são 12? A gente pode contar. Se a gente contar, são 12. Não precisa, então, trazer que são 12. Concordam comigo? Não precisa contar que são 12. É só contar quantas pessoas receberam, são 12, tá bom? São tão 12 que na música, 12, quem sabe? 12 tribos de Israel. Né? Ou seja, o 12 são tribos, acabou. Esse é o principal do 12, do número 12, né? No caso da cultura judaica. Que? Horas do dia. Horas do dia? Também. Tem que diga signos e por aí vai. Vezot, aí fala Vezot, e isso, estranho, e isso, Asher Diber Lahem Avihem, foi o que falou para eles o pai deles. É óbvio, está escrito. Isso o quê? Essas brahot foi o que ele falou. É claro, está escrito. Vai varehotar, me abençoa eles. Claro, acabei de ver que abençoa eles. A gente discutiu sobre isso, abençoa, que na primeira aula, antes das bênçãos, a gente falou, é bênção, não é bênção? A gente discutiu. Quem está falando isso, Moshe? Moshe, exatamente. Bem. Agora passou do Yaakov, ele que está falando, de repente corta. Exatamente, Vezot Asher Diber, isso que falou. Ou seja, como assim? É como se fosse um narrador. Tem um narrador falando, e é isso que o Yaakov falou para eles, tá, gente? São 12. Ou seja, que é isso, quando Moshe escreveu a Torá, ele quis concluir com esse versículo, né? Então vai varehotar. Como você abençoou eles? Ele já não tinha abençoado ou é outra bênção? A gente já discutiu isso no início, se o que ele estava dando antes são bênçãos ou não. Tem alguns comentários que vão dizer, não, é bênção, porque desse versículo. Porque desse versículo, tipo, que tudo que ele deu são bênçãos. Que aparentemente não são bênçãos, porque tem pessoas que sim, ele abençoa, mas tem pessoas que ele repreende. Então como assim vai varehotar, uma abençoa eles? Ou vão ter outros comentários, não.
Depois disso tudo, ele deu a bênção para cada um de acordo com... Ou seja, que não estão mencionadas na Torá. Vocês vêm mostrar mesmo aqueles que ganharam repreensão, saibam que eles foram abençoados também, só que não precisa escrever. Isso não é importante para a gente saber as bênçãos específicas que ele deu para cada um, sem certas citadas aqui na Torá. Ish Ashek Vradó, cada um de acordo com a sua bênção, é óbvio, a gente acabou de ver que cada um recebeu a sua bênção. Berá Rotam, abençoou eles, é óbvio, entendeu? Ou seja, é um passuco extremamente redundante em todas as palavras. Tá. Então, vamos ver os comentaristas. Primeiro, vamos começar do Kol ele, quer dizer, Kol ele, todos eles, todos são a tribo de Israel. O que é todos eles? Então a gente poderia pensar algumas coisas. Primeiro, que como alguns foram repreendidos e alguns foram abençoados, talvez a Shevet de Israel só vão ser os abençoados. E os repreendidos estão fora. Por quê? Porque isso é o que aconteceu até então, desde a criação do mundo, né? Caim e Eva, depois Shet, aí tem os filhos, aí cada um é abençoado, sei que lá. Aí vai, depois tem Avraham e Ismael. Avraham continua, Ismael cai fora. Aí depois Avraham e... não é Ismael. E Nahor, Nahor cai fora, Avraham fica. Depois tem Yitzhak e Ismael. Aí Ismael cai fora e Yitzhak fica. Depois tem Esav e Yaakov. Aí Esav cai fora e Yaakov. E agora tem 12. Toda a briga do Yosef, quem vai ser, né? Quem vai ser? Por isso que queriam matar o Yosef. Ele vai ser e a gente não. Quem é, quem não é, sou eu, é você, certo? Essa era a dúvida. E no final da vida, todos eles são as tribos de Israel. Ou seja, é uma novidade na Torá. Qual é a novidade? Que não é mais um, desde a criação do mundo, era um que continuava com a ideia da divindade no mundo. Que trazia, né, toda a divindade, que era o canal de Deus no mundo. Era sempre um, por geração. Desde a criação do mundo até os dias de Jacob. E agora não. Qual eles, Shivtei Israel? Todos eles são tribos de Israel. Os 12. Ou seja, ninguém está fora. Mesmo os que foram repreendidos, não está fora, está dentro. Todos esses 12 precisam para ser Shivtei Israel. Então a gente precisa entender o que é Shivtei, o que quer dizer tribos de Israel, como a gente traduz normalmente tribos, mas não necessariamente é tribos. O que é uma Shevet, o que é Shivtei Israel? Então onde a gente já viu essa palavra Shivtei de Shevet? Então a gente viu na bênção de Yehudá, que está escrito lá, Yasur Shevet me Yehudá. Não vai se desviar a Shevet do Yehudá. O que é Shevet? O cetro, o bastão, né? No caso de Yehudá. Então Shivtei Israel aqui, o que quer dizer Shivtei? Shivtei quer dizer galhos grossos, ramificações, são as Shivtei. Então a metáfora é o seguinte: assim como tem uma árvore, tem raízes, tem o caule, aí é o tronco, né? Ele se divide em vários ramos, em vários galhos, né? E vai se dividindo até que vão ter as folhas e as frutas. O Yaakov, o Yitzhak e o Avraham, eles são como o tronco. A raiz ou o tronco, não importa. Então tem Avraham, depois tem Yitzhak, depois tem Yaakov, é um só. Agora existe a Shivtei, a Shvatim. Quer dizer que não existe mais, para a ideia de Deus no mundo, só um tronco que representa as raízes do mundo. E sim, agora tem vários. O tronco se ramificou. Enquanto em 12. São 12 ramos, e esses 12, cada um, em sua característica, em sua brahá, em sua característica específica, ele vai representar essa ideia de Deus no mundo. Isso já não existia antes de Noé? Não. Porque lá em Bereshit fala assim, esse é o fulano que ele faz ouro, esse aqui toca harpa. Sim, mas isso é dos descendentes de Caim. Dos descendentes já da família reprimida. Dos descendentes de Shet, fala assim, são 10 gerações. Que esse deu esse, que deu esse, que deu esse, 10 gerações de Avraham. Que dá Noah, que dá Avraham. Certo? Metushela, por aí vai, são os 10. É um só. Sempre um. Como fala no livro do Kuzari, quando chega na ideia de... É sempre um, tá?
Quando chega em Abraham, Deus ele muda a ideia. Fala assim, não é que ele muda, Deus não muda, mas tipo assim, ele avança a ideia que agora não é mais um só que vai representar, e sim que para conseguir trazer o avanço para o mundo, não é mais um. Agora tem que ser um povo. Goi Gadol, que é o que Deus fala primeiramente para Abraham. E lá eu vou fazer para você um Goi Gadol. Ou seja, sai daqui, vai para a terra que te mandar, e lá você vai virar um Goi Gadol, um povo poderoso. E essa é a novidade. Ou seja, agora não é só você, Abraham, você que estava achando que você é o único que vai passar para um herdeiro, que tanto Abraham queria, e esses vão reproduzir até o final dos tempos. Não. Agora sua ideia não é fazer um herdeiro só para ser o canal de Deus no mundo, e sim qual é o objetivo de formar um povo poderoso, que o povo inteiro seja o canal de Deus no mundo. Como isso vai ser bem claro na finalização das Barahot de Moshe Rabbeinu. Fala, todos vocês são codes e tal. Moshe Rabbeinu fala bem claro, agora ó, você, o povo já existe no Moshe Rabbeinu. Quando vai morrer, ó, todos vocês agora são os responsáveis. Não é agora eu, Moshe. Não é isso, todo mundo. Essa ideia aqui. Então Yaakov, que até então ele era único, ele era como a gente chama Merkavá, ou seja, onde recaía a divindade no mundo era através de Yaakov, e muita gente viu através de Yosef quando estava no Egito. Agora não, cola ele, são todos vocês, Shiftei Israel, vocês são as ramificações de Israel. O que é Israel aqui? Israel pode ser o nome de Yaakov, que é Israel, né? Se chama Israel, mas não é isso, é tudo que a gente já falou nas outras aulas, a ideia de Israel no mundo. Antes de Deus criar o mundo, existia um projeto de Deus que era a criação de Israel. E toda a ideia de Bereshit que a gente estudou até hoje é quem é esse Israel. E tem várias opções. E com a história, de acordo com as ações de cada um, no final, o Abraham merece ser o Israel, depois, mas ainda não vira o Israel. Mas ele merece que dele descenda Israel. Como Deus promete, que vai ter um filho. E aí depois a gente vê que de Yitzhak, dentro de Yitzhak, vai estar Israel. E no final nasce Esav e Yaakov. No final a gente vê que Yaakov ganha o nome Israel. Ou seja, finalmente o projeto Israel veio para o mundo. Ou seja, é você e Yaakov. Yaakov agora você é o representante. A gente vê que às vezes ele é chamado de Israel, às vezes de Yaakov. Ou seja, quando ele ainda está no mais baixo e não está merecendo, está no exílio, está longe e tal, ele é chamado de Yaakov. Quando ele está triste, quando ele está feliz, quando está Israel, quando está tudo bom, ele é chamado de Israel, porque é isso que Deus quer no mundo. E agora, qual ele Shivtei Israel? Entendam que agora Israel não é Yaakov. Israel são vocês 12. Israel não é um. Israel é uma família. E a gente vai ver em Shemot, ou até ainda antes, acabando o Bereshit, ainda vai trazer, como a família vai virar o povo. E esse povo, quando sair do Egito, receber a Torá e entrar na terra de Israel, vai ser Israel. Vai ser o povo de Israel, né, na terra que Deus prometeu para os antepassados, né, para Abraham, Isaac e Jacob. Ou seja, agora então Israel, esse projeto, são os 12. É uma novidade, pronto, acabou. Aqui, nesse versículo, finaliza os patriarcas. A era dos avós, dos patriarcas que a gente estuda. Agora a gente está na era das Shvatim, das tribos. E todas as tribos que já estavam sentindo que alguma coisa ia acontecer, não sabiam que os 12 seriam. E aí tem toda a briga de Yosef, que tenta matar Yosef, ou Yosef que acha que ele é o escolhido, que ele ganhou a túnica. Quem vai ser? É um de nós. Aí no final, cola ele, todos eles. Então Moshe vem reforçar aqui. Todos são. Não tem ninguém que está fora. Precisa dos 12 também. Se um ramo for cortado, viram 11. E aí, não tem 12. Não tem mais Israel no mundo. Precisa dos 12. Mas ainda se torna redundante, como Moshe está falando uma coisa que já é sabido há sei lá quantos anos. Sim, mas para a profecia, para quem for ler e estudar a história, agora sabe. Ele deixa claro, ele vem elucidar. Não, mas é óbvio, ele não precisa do Moshe falar isso. Não sei se é tão óbvio assim para o povo que saiu do Egito. Se você tivesse esse passuca, tudo isso que você está falando agora, a gente ia saber que esses são os 12, essas são as tribos. Sim. Está dizendo porque Moshe precisou falar, Deus precisou falar para Moshe botar isso. Você está explicando Sim. porque parece redundante o que ele está falando. Sim. Mas talvez, agora, uma hipótese minha da cabeça agora, talvez isso Moshe, ele escreve a Torá um pouco antes de morrer, já 40 anos antes de dar povo. Então ele quer deixar, até então, quem é o povo? É o povo que nasceu no deserto. Saiu do Egito, morreu todo mundo, é o povo novo que está entrando na terra de Israel.
E talvez ele quer enfatizar isso, olha Leshivtei Israel, porque agora que vocês entram na terra de Israel, vai ser difícil, vocês vão ter desafios, que aqui na Mahané de Israel, que é todo mundo unido, são as 12 certinho, que no Mishkan, não vai ser assim. Ou seja, ele está fazendo uma constituição, na verdade, ele não está trazendo novidades, ele está tipo, enfatizando. Olha, Leshivtei Israel, pode ter que vocês moram na mesma terra, vamos supor que tem uma votação para saber quem vai ser o governante. Aí vai ter um que acha que é A, outro vai achar que é B. E aí pode ser que role extremistas e um quer matar o outro. Um vai falar, você não sabe nada, e vão para vias de fato. E aí fala, para que então esses? Vamos tirar de Israel. E esses são muito religiosos, esses que são pouco religiosos, esses são de esquerda, esses são de direita. Vamos. Não precisamos dessas pessoas que pensam tudo errado. Opa, qual é eles, Shiftei Israel? Ou seja, só com a união, só com todos vocês, Israel é Israel. Se um de vocês não estão, é Israel. Isso é bem claro, ó, acabei de lembrar, no próprio história que a gente falou de Givá, quando tem a maior guerra civil do povo, que é todo mundo contra Binyamin. Eles quase dizimam, acabam com Binyamin, só sobram, se não me engano, 400 pessoas, homens, sem esposa, né? Ou seja, é uma tribo quase toda destruída, tipo, acabou. Não só isso, eles fazem um juramento que ninguém ia dar da tribo deles mulheres para Binyamin casar. Então quer dizer que os 400 solteiros que sobraram não iam conseguir casar, ou seja... Não, mataram os homens, não as mulheres. Mataram os homens, não as mulheres, beleza, mas a tribo vai como os homens, para os homens, de qualquer forma. Pode ser, mas um... Ah, mas a mulher tá viúva, ela precisa casar, ela vai para outra tribo. Não, ela pode casar com um solteiro, uns 400. Não, porque teve juramento, que eles não iam poder casar. No final das contas. Vamos ver, deixa eu ver dentro. O cara de Binyamin não pode casar com a mulher de Binyamin? É, porque eles eram... Eu não sei, agora é boa pergunta, mas tá bem claro aqui. Deixa eu até abrir. É o último capítulo. De Shoftim, né, de juízes aqui. יש לך עכשיו איסור. האיסור עצמו, ברגע שהוא נכנס לכלי, הוא כלוא בתוך הכלי. ואז ממילא אני כבר לא יכול לערבב אותו. אם היה לי עכשיו בשר, את האיסור עצמו בצד, אני עכשיו מתערבב אותו. פה הוא פשוט לא יכול להתערב, כי יש לי משהו שמונע את זה. מה מונע? הכלי. הכלי עכשיו הוא כאילו משהו שחסם ביניהם. Aqui, os filhos de Israel avançaram contra os filhos de Binyamin. No dia seguinte, o Binyamin saiu de Givá, enquanto de derrubaram os filhos de Israel mais de 18 mil homens. Eram 22 de Binyamin, né, que manejavam espadas, aí tem várias guerras, tal. E aí depois tem outra guerra, tal. Aí a gente vê como eles são valentes, que seja, aí no final. E o Eterno feriu Binyamin diante de Israel. Os filhos de Israel derrubaram naquela dia 25.100 homens, todos manejando espadas. E os filhos de Binyamin viram que estavam derrotados, tal. Chama. Cercaram, vão matando. Aqui, capítulo 21. Então os homens de Israel fizeram um juramento em Mitzpah, dizendo: ninguém de nós dará a sua filha por mulher aos benjamitas, né, benjamitas. E o povo veio até Betel, ficaram ali à tarde diante de Deus, levantaram os Natal. Aí então eles fazem um juramento, né? E aí, mas eles fazem um juramento. Aí depois que eles fazem um juramento, eles ficam assim: caraca, o que a gente fez? Porque agora uma tribo vai se perder. Aí, isso, vai avoar Betel, e foi o povo para Betel, Veshivu Sham, e sentaram lá, Adaerev, até de noite, Lifnei a Elohim, perante Deus, vai sucolar, vai vru, eles levantaram a voz, rezaram, vai vru, choraram, berrigadão, um choro grande, tipo assim, o que a gente fez? A gente acabou matando todos eles, a gente jurou que ninguém vai casar. Vai ao Meru e falaram: Lama Hashem Elohei Israel, Haitazot Be Israel, porque Deus aconteceu isso em Israel. Que em Israel é uma entidade, aqui Shiftei Israel, o conceito de Israel, que são 12, porque agora são 11, né? Tipo, por que aconteceu isso? Lepaked Ayom Israel Shevet Echad. O que é Lepaked aqui traduzido? Que hoje falta uma tribo de Israel, ou seja, uma Shevet. Shevet traz aqui, ele é Shevatim. Ou seja, o que aconteceu agora? Um ramo vai se faltar, e aí eles bolam um plano todo.
para que consigam revitalizar essa tribo sem passar pelo julgamento. E no final a ideia é que eles fazem para que os homens de Binyamin que sobrassem raptassem uma das mulheres de Levi. E aqui tem quem diga que a profecia do lobo também tem a ver com isso, que eles tinham no final, como o lobo rapta a presa, eles tinham que raptar a esposa para sobreviver, para no final viver, e no final eles continuam. Mas o juramento da mulher das outras tribos. Eles não vão dar as próprias mulheres para a tribo, mas é a tribo de Binyamin. Não sei agora também. Tem que ver melhor, não sei, não vim preparado sobre esse capítulo. Vamos frente, não vamos desviar agora. Né? Então, de qualquer forma, então, eles falam bem claro, agora vai faltar uma tribo de Israel. É aqui, esse versículo. Qual ele, Shiftei Israel? Ou seja, isso aconteceu depois que Moshe escreveu esse versículo, mostrando que é importante esse versículo. Talvez o choro deles e que eles falam, Deus, talvez é justamente por saber esse versículo. Caraca, Moshe falou antes do povo entrar, todas essas tribos de Israel, agora está faltando uma, o que aconteceu? Vamos voltar atrás e isso que a gente quase acabou com a tribo, vamos fazer com que eles não morram. É engraçado que um dos que sobram é o Shaul, né? É o próprio Shaul, de acordo com o Midrash, e Shaul então ele casa e tal, e o Shaul é o primeiro rei de Israel. Ou seja, é uma tribo dizimada por todos os outros, e ele vira o líder e o rei que começa o reinado. Interessante. Mas isso é quando a gente chegar no final de Shoftim, início de Shmuel. Se essa explicação ela seria mais conveniente estar em Devarim, não aqui. Essa explicação, que qual ele? Qual é ele? Porque tá trazendo, porque aqui são as 12 Shvatim, né? Tipo, é o lugar. Essa não é a minha opinião. Então, aqui Shiftei Israel. Tem outras explicações? Tem outras explicações. Por exemplo, o Rabbeinu Bechai fala Kolel, o que é Kolel? Toda a existência. Kolel, tudo que existe, acho que isso não é muito literal, tudo que existe é por causa de Shiftei Israel. Que Israel traz força para o mundo existir. Né? Um pouco com a explicação do Urashi, do primeiro Urashi, né? Agora, o Sforno, ele traz o que é Kolel. Aí vai trazer sobre o Rosh Hanaifod, ou seja, seria o peitoral que o sumo sacerdote usava com as 12 pedras. De quem vão ser as 12 pedras? De Kolel, desses 12. No pacto que Moshe ordena no final, Yoshua vai fazer no Har Eival e no Har Gerizim. 6 tribos para cá, quem são as 12 tribos? Kolel, essas 12. Quando Moshe fizer 12 matzavot, 12 lápides em frente ao Monte Sinai para fazer o pacto com o povo depois do recebimento da Torá, cada lápide representa esses 12. Quando Yoshua, quando for atravessar o Rio Jordão e botar as 12 pedras como monumento, são esses 12. Quando em Gilgal também ele vai botar as pedras, também são esses 12. Elial, quando ele faz o Mizbeah no Har Carmelo, no Monte Carmelo, contra os 400 idólatras, né? E ele bota 12 pedras, são esses 12. Ou seja, sempre que for representar 12, qual eles? São esses 12. Tá? Agora, o que mais está por trás disso? Que a princípio, a gente não sabe que são 12. Porque no final não foram 12 que receberam as bênçãos. Foram 14. Como assim? Ele já tinha falado com Yosef antes sobre Menashe e Efraim vão ser como Reuven e Shimon. Então são 14. Ou se você quiser tirar agora o Yosef, 13. Então o que é Kolel? Ou seja, 12. Vou botar 12, quer dizer, então a princípio o que é? Que o Efraim e Menashe, os filhos de Yosef, não fazem parte das Shvatim de Israel nesse aspecto. E Yosef ele está dentro e Levi está dentro. E quando Yosef não é contado e Levi não é contado, aí então entra Efraim e Menashe, sempre vão ser 12, não importa a arrumação. Tem outros que vão falar, não, que na verdade Reuven e Shimon, eles... Tem quem diga, por exemplo, que Reuven e Shimon, eles são considerados um só, porque Shimon vai ficar junto com Reuven. São considerados um só. E Yosef não é contado, então aqui estão os 12. Tem quem diga que Shimon e Levi saíram, porque foram repreendidos. Então, que seja, mas a princípio, Kolel é sem considerar o Reuven, o Efraim e Menashe, que Efraim e Menashe são considerados como tribos só no aspecto da herança da terra de Israel. Mas quando a gente fala de Shvatim, não são eles, e sim são esses 12. Então talvez venha dizer isso. Kolel são esses 12, não? Ou seja, todos estão dentro. E outra questão é para mostrar que mesmo os repreendidos, mesmo os que erraram, vai mostrar que todos são tzadikim, que todos fazem parte de Israel, todos têm méritos.
E mesmo que as pessoas tenham personalidades diferentes, ideias diferentes e costumes diferentes, se comportam de forma diferente, pensamentos diferentes, para existir Israel precisa de todos eles. Não é que alguns segmentos do povo hoje em dia tentam imputar a todo mundo que não, tipo, todo mundo tem que seguir exatamente dessa forma, ter exatamente esses costumes, só tem uma alahá que é certa, só tem um costume que é certo, só tem uma forma de estudar a Torá, e o resto tudo é errado. Mentira. Tem várias formas. Escolhe eles, Shiftei Israel. Todos fazem parte de Israel, cada um da sua forma, desde que seja de acordo com a Torá de Moshe. Cada Shevet vai constituir seus próprios costumes de acordo com a história judaica e está tudo bem. O que é errado é você tirar o costume do outro. Não, esse costume aí não vale não, esse costume está errado. Esse costume veio de não sei aonde, de não sei quem, não é nosso. Nasceu, é dele. Então tem às vezes pessoas ficam achando que ele está certo e o mundo todo está errado. Não é verdade. Ou a sua forma de fazer tal mitzvah está errada. Como assim? Sempre fizemos dessa forma. Não, essa é errada. A minha que é certa. E não é assim. O que sem une todo mundo, que aí tem que ser único, é um Midrash que vem contar exatamente agora que Jacó vai morrer, que vai falar assim, será que todo mundo tá junto acreditando em um Deus único? Aí fala, Shema Israel, da mesma forma que você só tem um Deus, a gente só tem um Deus. Ou seja, a crença é única. A crença de todos é única. A crença é igual. Mas o hábito, o costume, a forma de fazer, não necessariamente. Os costumes, não necessariamente. Ou a forma de se vestir, ou a música, que come as comidas, que come, não necessariamente. A crença tem que ser única. E hoje em dia é diferente, né? As pessoas forçam que a prática tem que ser unificada e a crença cada um pensa o que quiser, desde que faça da prática, né? Desde que todo mundo faça igual eu acho que tem que fazer. Aí tudo bem, mas acreditar, desde que você faça isso, você acredita no que você quiser. Que está totalmente errado. A crença tem que ser unificada e a prática, desde que você acredite o que tem que acreditar, você faz da forma que é o seu costume. O que ele fala. Interromper o momento Mussar e voltar um pouco no antropológico. Sim. O próprio fato de ser dividido em Shvatim, você entende que cada um tem um ramo, uma ramificação, diferente, exatamente. Mas, ou cada um tem uma bandeira, né? No caso, cada um tem a sua cor, ou o seu pedra. A lógica te fala isso, mas em que momento a Torá fala assim, olha, é verdade isso, mas vai fazer assim, olha, você vai seguir a Torá dessa forma, você vai seguir dessa forma ou uma coisa de Torá, cada um vai do jeito que se quer, porque... Não, em nenhum momento ele fala que todo mundo tem que seguir igual. Não, eu sei, em nenhum momento ele fala que tem que seguir igual, mas em nenhum momento ele fala assim, ó, você vai seguir dessa forma, porque dá margem para você falar assim, olha, Shimon e Levi seguem a Torá da mesma forma, ponto final. Então, para que tem Shimon e Levi? Continuando o seu estudo antropológico, é inevitável que na realidade isso não aconteça. Vamos supor que o primeiro rei que unifica Israel é Saul. Isso quer dizer que a gente já tem, desde que entrar na terra de Israel, sei lá, centenas de anos. 400 anos. 400 anos até Saul, até a construção Beit HaMikdash. Ou seja, um pouco antes, 200 anos, não sei exatamente quantos anos. Cada um vivia no seu, a gente vê que eles eram desconectados só para a guerra, então manda aqui, cada um com a sua vida. Em 200 anos, você vivendo na sua tribo, e não tem, e a Torá repete, não tinha ninguém que unificasse. A profecia na época dos juízes está em baixa. Não tem profetas mais. Yoshua é profeta, Pinchas é profeta, os juízes não são profetas. Ninguém é profeta. Quem vai revitalizar a profecia em Israel é Shmuel. Tem Eli, mas Shmuel que revitaliza. Está embaixo. As pessoas estão desconectadas. Ninguém mais está indo para Shiló, onde é o Mishkan, nos Hagim. Ou seja, não tem ninguém que centraliza nada. Então é inevitável que cada um constituiu o seu costume, a sua forma de fazer aquilo. Isso acontece na natureza. O que você não pode agora fazer um revisionismo histórico e falar, não, na verdade todo mundo fazia tudo igual. Que não é assim. Sim, mas a Torá em nenhum momento fala assim, olha, você vai seguir dessa forma, você vai seguir dessa forma, você vai seguir dessa forma. Por que eu estou falando isso? Porque se você vê hoje em dia, o
cara vai dizer assim, ó, essa Hassidut aqui, a forma dela se conectar com Deus é através da alegria. Sim, mas aí... Essa aqui é através do intelecto, entendeu? Não é uma coisa que uma completa a outra. Então, a sua crítica é o seguinte: se você vê o todo, sim, pode ser que complete, mas aqui, os seus exemplos, embora pode ser isso mesmo, mas ele começa a confundir a prática com a crença. Essa é a questão. Entendeu? Porque a questão é que as diferentes Hassidut, ou sei lá, segmentos, cada um, a diferença não é só na prática de acordo com a lei. E sim, é na crença que eles acreditam. Cada um. E esse é o problema. Agora, se todo mundo acredita unificadamente, mas eu acredito tudo assim, mas eu tenho esse costume, eu tenho aquele, esse aí não tem problema, entendeu? A questão é essa, que no final as crenças começam a se desviar também. Tipo, a lógica eu entendo, mas aí você dentro de uma tribo você tem subdivisões. Sim, mas é a continuação do passo. Então, qual é o Shivtei Israel, nem Assar, 12. Vai ter muita gente da Kabbalah que vão falar 12, que são sempre o número 12, por aí vai. Não vou entrar nisso. Vezot, não tem essa palavra Vezot também, sempre fala Zot, a Torá. Vezot é uma palavra forte na Torá, mas não vai. Ashedibel Lahem Avechem, que falou Yaakov, então, vai varejotar, abençoou eles. Que abençoou? Duas explicações, ou depois abençoou como não está escrito, ou então mesmo aquelas que parecem repreensão, na verdade também é abrahá. Quando a gente falou de Shimon Levi, que ele fala arurakas, ou seja, ele amaldiçoou a raiva, ou seja, que diminua a raiva. Isso é uma benção, que você diminua, que você controle sua raiva. E por aí vai. E aí tem exemplos de comentaristas de cada um, e por aí vai. Ou seja, que na verdade, mesmo aquilo que parece repreensão, na verdade tem brahá lá dentro, é benção. Vai varejotar. Cada um de acordo com a sua brahá. Quer dizer o seguinte, não é uma brahá para todo mundo que todo mundo é igual. Cada um precisa ser um pouco diferente, vai ter uma brahá diferente. E a Yaakov deixa muito claro, você vai mais para a agricultura, você vai negociar mais, sei lá, externamente, navios, você estuda mais, você... Está sendo definido, muito bem definido aqui. Ele define que existe, ele entende o potencial de cada filho, entende que cada um tem que usar aquela crença de uma forma diferente para você constituir uma nação. Porque você não constitui uma nação, todo mundo é professor. Se todo mundo do povo é professor, você não tem povo. Um povo poderoso, muito menos. Se toda uma nação é empresa, é empresário, não tem povo. Todo mundo é empresário, como assim, uma nação de empresários? Não, tem que ter um professor, tem que ter um empresário, tem que ter o... Todo mundo está no exército, carreira militar, não tem vida. Todo mundo só estuda, está na universidade só estudando, fazendo teses, e aí? Não desenvolve. Então, não é assim, cada povo, cada um tem a sua característica, a sua função e sua colaboração. Cada tribo vai se especializar mais, até de acordo com o território na qual mora. Um mora mais na praia, então, ou um mora perto do cais. É óbvio que ele vai estar na exportação e na importação e como se fala isso? E no turismo. É claro que vai estar. O outro é uma terra fértil, agrícola, é óbvio que ele vai estar o outro está mais no centro de Israel, é óbvio que ele vai estar mais na política. Por aí vai. Então o outro mais lá, a ovelha, vai estar lá mais, vai ser mais aquele do interior, não sei o que lá, isso acontece naturalmente. E aí você tem que explorar o potencial da terra, cultural, geográfico, geopolítico e constituir a nação. Agora não, vamos transformar tudo em casas, a gente vai botar mesas e todo mundo vai estudar e só. E é proibido, não. Então, até um pai que faz isso com os filhos, né, falando antes de começar a aula, né? O pai que faz isso com os filhos, todo mundo tem que ser padronizado ou uniformizado. Acabou, desgraça na família e na vida, né? Não é assim que funciona. Então é errado achar que um povo grande vai nascer de uma uniformização de todo mundo de acordo com como eu acho que tem que ser. Né? Um acha que tem que ser, que não é assim. Então vai varejotar e achar que cada um tem a sua brahá. Berachotar, me abençoa eles. Ou seja, cada um tem a sua brahá. Tem muitos que vão explicar o que é isso também. Tinha que estar escrito vai varejotó. Mas porque está otam e abençoa eles, a gente vai aprender aqui que a brahá de cada um é a brahá de todo mundo. Então quando o Yaakov estava, Yodá, você vai isso, Dano, você é isso, aquilo, Gado, você é isso, aquilo, na verdade essa brahá é para todo mundo. Só que ele está dando especificamente porque ele é o mais compatível com aquela brahá. Então você pode entender que na verdade todas as brahotas de todo mundo, embora ele direcionou mais ou menos para cada um.
Outra explicação de ver isso, que é como o Rav Abravanel vai falar, é o seguinte: não, ele está direcionando para cada um em um. Mas quando você dá a brahá específica para a pessoa específica, para a tribo específica, ele sendo bom naquilo, ele está levando o resto do povo inteiro. Você está fazendo bem para os professores são bons, o povo todo ganha isso. Você está indo para os militares estão bem, o povo todo ganha com isso. Você está indo para os executivos, todo mundo está ganhando com isso. Ou seja, a brahá de do potencial daquele, no final é a brahá para o povo inteiro. Então, Otam, que a minha brahá para mim, na verdade é uma brahá para a minha família inteira, que eu estando bem, a minha família toda, a não ser se os irmãos são invejosos e tal, entendeu? Então, seria mais ou menos essa explicação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Que as Shvatim são como galhos, então, que no final tudo vai se unir num único tronco, numa única raiz. Yaakov é a raiz. Então, se Israel e Yaakov ele é tão conectado aos patriarcas, então tá fértil, então os frutos que são os filhos das Shvatim, que vai ser o povo que vão dar no Egito, as frutas vão estar boas. Se desconecta da raiz, tá tudo podre, né? Seria a explicação aqui. Então, deixa eu ver se tem alguma coisa. Vai valer rotar, mas acho que a gente falou bem, se estendemos nisso. Então, para não ficar o assunto cortado, vamos parar por aqui. Então, semana que vem a gente continua então os últimos capítulos, que é a última ordem para ser enterrado na Merat Marpelá. É rápido, e aí a gente já começa então no aula que vem também o capítulo 50. O último capítulo da Torá, do de Bereshit.